Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz essa maquiagem. É uma maquiagem bem dramática, um olho bem escuro, preto mesmo, mas que fica bem elegante dependendo de como você usa. Dei algumas dicas de como usar essa maquiagem, como fazer a combinação com acessórios pra não ficar too much. Fiz o passo a passo bem explicadinho. Pra quem nunca fez maquiagem, acredito que seguindo esse tutorial você vai conseguir fazer pelo menos parecido com esse daqui que eu fiz, porque é bem simples, mas você precisa de ter um pouquinho de paciência para conseguir chegar no resultado final. Eu indico fazer num dia que não tiver alguma festa para ir, fazer para treinar primeiro, como um hobby mesmo, né? Porque eu acho que a gente consegue ser boa na maquiagem gostando dela, porque tem gente que é rival dela e realmente não tem o que fazer, né? Se não gosta da maquiagem, tem que pagar uma maquiadora. O ideal é fazer acompanhando comigo mesmo o vídeo, coloco uma musiquinha pra ir escutando enquanto isso. Aproveite o vídeo. Bom, como a intenção desse vídeo é fazer um olho bem fácil para iniciantes, primeiro de tudo a gente vai começar pelos olhos, que faz um pouquinho de bagunça, e aí depois a gente vai, se cair alguma sombra aqui embaixo, a gente vai limpar. Para isso, a gente vai hidratar bem toda a pele do rosto. Então eu vou passar um hidratantezinho aqui no rosto. Hidrata bem todas as partes do rosto, inclusive em cima da pálpebra, que a gente vai aplicar bastante produto. Então ela tem que ficar bem hidratadinha para a sombra durar bastante também. Bom, enquanto o hidratante no meu rosto vai secando, eu vou aproveitar para aplicar esse lip oil aqui nos meus lábios, para já ir hidratando os lábios também. Tô de parede, gente, vocês viram? Não, né? Não deu pra ver porque ele é transparente. São aqueles alinhadores invisíveis. Tive que tirar alguns dentes aqui, ó, em cima e embaixo, dos dois lados. Eu vou dar uma puxadinha desses dentes pra trás. Inclusive, esse aqui foi eu mesmo que tirei. Pra quem não sabe, eu sou dentista. Pedi o dentista pra deixar eu tirar, ele deixou. Então eu tirei meu próprio dente. Achei uma experiência, assim, única. Bom, eu também tô de fone porque eu gosto de ouvir música enquanto eu tô me maquiando. Pra não dar direitos autorais aqui, eu coloco o fone, só eu escuto e aí tudo certo. Eu vou tentar usar menos passos possíveis e o menor número de pincéis também possíveis. Primeiro de tudo, né? A gente aplica o hidratante no rosto todo. Agora, eu vou aplicar nas pálpebras apenas o fixador de maquiagem. Eu vou aplicar essa bruma fixadora aqui da Catarina Hill. Tô gostando bastante dela, eu comprei ela tem pouco tempo. Ela tá até cheia ainda, mas o pouquinho que eu usei dela até hoje eu já tô gostando bastante. Ela sai bastante quantidade, então eu fecho os olhos, né? Dou uma espirradinha aqui na região dos olhos. Espero secar completamente. Tô com medo de vocês estarem escutando aí a música que eu tô ouvindo aqui, mas eu acho que não, né? Não é possível. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aplicar todo um corretivo na pálpebra de cima. Eu vou usar esse daqui da Natura Una. E como esse corretivo é meu mesmo, eu posso aplicar ele direto aqui com o aplicador na minha pálpebra. Ele é um pouquinho mais claro que o tom da minha pele, então ele é bom que já vai ajudar a dar uma iluminada também. Aplico bastante, por quê? Porque eu vou aplicar desde aqui do início mesmo, ó, da sobrancelha, aqui na frente, até lá atrás. Então eu vou fazendo batidinhas com o dedo mesmo, ó, e espalho bem toda a pálpebra, ajudar na fixação da sombra e no esfumado também que a gente vai fazer depois. Não tem problema ficar meio esquisito essa parte aqui por enquanto, porque depois a gente vai dar acabamento com a base, tá, gente? A gente vai fazer primeiro o olho. Então, ó, vejam que eu levo até aqui atrás, porque eu gosto de fazer esse esfumado bem alongado pro meu olho. Eu acho que fica bem bonito. Então, eu trago bem até aqui atrás e até que assim, um pouquinho mais pra baixo do olho, pra poder a gente ter uma margem depois pra poder fazer a limpeza do recorte que a gente vai fazer também do olho. Quando tiver chegando na hora, vocês vão entender. Mas, ó, por enquanto a gente aplica até aqui assim atrás, em toda a pálpebra. Fica igual uma máscara mesmo, tá vendo? Vem daqui e até aqui. Eu gosto de começar o esfumado, mesmo sendo preto, com uma cor marrom, porque primeiro, que fica muito mais fácil de fazer o esfumado dessa forma. Segundo, porque dá um acabamento muito mais profissional no preto. A chance de manchar é bem menor. Só tem vantagem em usar o marrom. Eu tenho esse corretivo aqui, ó, por exemplo, que ele é um marrom bem escuro. Se eu quisesse usar ele também como base pro nosso esfumado, daria, porque olha, ele é um marrom bem escuro. Mas eu vou usar um lápis de olho. Hoje eu vou usar esse lápis aqui da Petrize. Ele é tudo de bom. E ele tem de um lado o lápis e do outro um pincelzinho. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vou pegar o lápis marrom, ó, aqui tá vendo que dá um vincozinho? A gente vai tirar esse vinco com o dedo mesmo. Vocês viram minha unha, gente? Que coisa mais linda! Fui eu mesmo que fiz, de bolinha.
Eu amei essa unha, achei muito bonita. Voltando à maquiagem, né? Vou fechar o olho aqui e vou aplicar o lápis marrom em toda a pálpebra, só que só na parte que movimenta, ó. A parte que não movimenta, que é essa parte aqui, eu não vou aplicar não. Só na que movimenta. Nem no início eu vou aplicar direito, só nessa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês. Pra esfumar, eu vou usar esse pincelzinho aqui, de esfumar, menorzinho. Esse daqui é da Macrylan. E aí eu vou levantar bem a sobrancelha, fecho o olho para poder a pálpebra ficar bem esticadinha, a pele da pálpebra. E começo a fazer movimentos de bolinha lá no finalzinho. Olha como é que ele esfuma fácil. Só de encostar, ele já começou a esfumar, ó. Então eu começo a fazer movimentos de bolinhas no canto externo. E mantenho até então bem perto de onde eu apliquei esse lápis. Aqui no início, ó, eu puxo de fora pra dentro, com o pincel ainda limpo, né? Começo a puxar de onde não tem a sombra não, né, o lápis. Pra onde tem, porque aí a gente vai conseguir esfumar mais fácil. Agora eu vou levar esse esfumado mais além, porque ele vai ser a base de tudo, né? E primeiro de tudo eu tenho que achar meu côncavo. Onde tá o côncavo? O côncavo de algumas pessoas, igual o meu, é escondidinho. Tem gente que já tem o olho assim, então fica bem mais fácil de achar o côncavo, porque ele já fica marcado naturalmente assim. Mas no meu caso, quando o olho fica aberto, a gente não consegue ver o côncavo, então é só sentindo mesmo. Então, ó, viro o cabinho do pincel, aonde o pincel afunda entre essa bolinha aqui do olho e o ossinho da sobrancelha é o nosso côncavo, ó. No meu caso, o meu fica aqui. Então, aqui que vai ser a divisão das sombras. Então, eu vou subir minha sombra até um pouquinho pra cima do meu côncavo, ó, meu côncavo tá aqui. Então, eu vou subir a minha sombra até aqui assim, mais ou menos. Mas esfumada, né? Claro. Vou continuar aqui meus movimentos de bolinha e de vai e vem, até esse lugar que eu mostrei pra vocês, mais ou menos até aqui, né? O restinho no pincel eu puxo bem pra fora, assim, pra deixar um olhar bem alongado, que fica bem bonito no meu olho. Eu gosto bastante. Continuo subindo. Aqui dentro também eu vou esfumando, ó. Igual o meu côncavo, ele vem acompanhando, ó. Daqui até aqui. Aqui ele fica um pouquinho mais alto. Aí depois vai diminuindo, ó. Aqui meu côncavo termina aqui. Eu vou sempre acompanhando o desenho natural do meu olho. Subo um pouquinho, deixo só uma frestinha aqui sem sombra. Agora que eu apliquei o lápis em toda a pálpebra, eu vou vir agora com uma sombra marrom mais clara pra ajudar a fazer a transição do marrom com o preto. Vou pegar o mesmo pincel, só que agora esse aqui tá limpo. Eu tenho dois iguais dele. Vou pegar esse marronzinho aqui, dessa paleta, que nem tem escrito mais. Mas eu amo essa paleta, tem muitas cores bonitas nela. Então eu vou pegar com o pincel retinho assim. Bato pra tirar o excesso. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora com o lápis. Levanto bem a sobrancelha. Ó, quando eu levanto a sobrancelha, meu côncavo até marca mais fácil. Então, levanto bem a sobrancelha. Começo sempre da parte externa do olho. Faço movimento de vai e vem e bolinha. Vou fazendo isso até eu sentir que essa cor tá aparecendo. Aqui a gente já consegue ver que deu uma diferença, já tem duas cores aqui, então já tá começando a aparecer nosso esfumado. Aí agora já está na hora do nosso preto. Pro preto eu já gosto de pegar um pincel menorzinho, ele é mais denso, né, um pouquinho mais durinho e menor. Vou usar essa paleta aqui da Fran, esse preto, que ele é bem pretinho. Vou pegar a sombra agora com o pincel deitado. Isso faz muita diferença, porque se eu pegar assim, vai ficar muito difícil pra esfumar. Então eu vou pegar com o pincel deitadinho e não vou tirar excesso não, porque agora eu vou aplicar a sombra. E olha como que é diferente. Quando eu pego com ele deitado, ele fica com sombra nessa parte e nessa não. Se eu pegasse com ele em pé, ele não ia ter sombra aqui, ia ter muita sombra aqui, então ia ficar difícil de esfumar. Então agora, ó, a parte que tem muita sombra, eu encosto direto aqui na pele para começar a aplicar essa sombra no olho. Vou aplicando primeiro na raiz dos cílios, que é onde eu quero que fique bem pretinho. E vou até lá no início do olho. No início eu faço só um risquinho bem fininho. E aí depois, que eu já apliquei em toda a base dos cílios, eu vou começando a subir no resto aqui do olho, ó. Então, eu já começo no meio aqui do olho, eu começo a subir um pouquinho mais. E aplicar em toda a pálpebra móvel, ó. Toda a parte do olho que move, já tá com sombra. Aplico mais um pouquinho pra ficar bem pretinho. Agora que o negócio começa a complicar. Muita calma nessa hora, porque agora a gente vai pegar o primeiro pincel que a gente esfumou o lápis e vamos pegar o marrom que a gente começou a esfumar esse olho. No meu caso, foi esse marrom mais clarinho aqui. Pego do mesmo
jeito que eu peguei aquela hora, com o pincel em pé também, porque agora a gente vai esfumar. Não tira excesso, porque agora eu vou precisar misturar uma cor com a outra. Fecha o olho e levanta a sobrancelha para esticar bem essa pele e começo, ó, pela parte externa, fazendo bolinha, com a intenção de esfumar. Então eu faço bolinha pra frente, bolinha pra trás. Bolinha pra frente, bolinha pra trás. Porque eu quero esfumar esse preto. Aí começa a esfumar a borda, certo? Eu quero subir essa borda. Então eu começo a fazer aquele movimento que eu ensinei pra vocês. Puxo de fora pra dentro. De onde tem menos sombra pra onde tem mais sombra. Vou puxando de fora pra dentro pra começar a misturar uma cor dentro da outra. Quando eu vejo que tá misturando, aí eu vou passando pra outros lugares e vai esfumando, ó. Nossa, gente, a música aqui tá boa demais. Pego um pouquinho mais de marrom, aplico e volto a puxar de fora pra dentro. Vou fazendo isso até eu conseguir um esfumado bonito. O preto já começou a esfumar, mas eu ainda quero que fique um pouquinho mais escuro. O que que eu vou fazer? Vou pegar o preto de novo, vou aplicar mais um pouco, principalmente aqui no meio, que não tem problema o meio ficar mais alto. E subo um pouquinho mais dessa vez. Levanto minha sobrancelha, o côncavo tá aqui, aplico até o côncavo com a parte preta pra dentro, pra não fazer bagunça. Pra ajudar a escurecer um pouquinho mais, eu vou escurecer mais um pouquinho o marrom também. Então, já vou vir pra esse chocolate aqui. Pego um pouquinho com o pincel em pé. Não tiro o excesso, porque eu preciso dessa sombra pra esfumar. Então, primeiro de tudo, eu só aplico aqui, ó, entre o preto e o marrom. Pra lá e pra cá. Faço isso algumas vezes pra misturar a cor uma na outra. Volto com o pincel que eu esfumei só o marrom claro, porque ele tá com menos sombra, né? Pego o marrom claro de novo. Não tiro o excesso. E agora eu faço pra lá e pra cá de novo com o marrom claro. Bolinha pra dar um acabamento bonito e ficar tudo bem esfumadinho. Tcharam! Está pronto o nosso olho preto! Olha que maravilhoso! Fala se esse trem não é bonito, gente. Nossa, eu acho lindo demais. Pra dar um acabamento ainda mais bonito, eu vou pegar mais um pouquinho de preto e vou deixar esse preto nessa parte bem forte, ó. Então, vou aplicar mais preto aqui. Olha que olho maravilhoso! Meu Deus do céu! Vamos fazer a mesma coisa no outro olho? Fecha o olho, tira esse vincozinho que formou aqui. Levanta a sobrancelha para esticar bem a pálpebra. Começa aplicando o lápis aqui, ó, bem na raiz dos cílios e na parte toda da pálpebra que movimenta. Até quase no início do olho. Estica bem a sobrancelha. Agora movimentos circulares, ó, de fora para dentro. E vamos subir bastante agora esse esfumado, para pegar quase toda a pálpebra. Precisou de mais lápis? Aplica mais lápis. Aqui já tá ficando muito fraco a cor, então pega mais lápis, só dá umas carimbadinhas assim, ó. Pega o pincelzinho. Eu gosto desse pincel mais fofo, porque esse primeiro esfumado, a gente realmente só precisa espalhar a sombra, porque esse lápis que a gente tá aplicando, ele vai servir tanto de fixador de sombra, quanto para iniciar o esfumado pra gente, pra ficar mais fácil. Acho o côncavo. E esfuma até um pouquinho pra cima do côncavo, até aqui dentro, volta. Tá vendo que eu gosto de pegar com o pincel bem perto das cerdas? Que eu acho que a precisão fica maior também. O restinho que sobra no pincel, eu gosto de dar uma puxadinha pra fora assim, ó. Pincel mais limpo, sombra marrom mais clara. Pego com o pincel também em pé, tira excesso. Acho o côncavo e aplica assim, ó. Vai e vem. Primeiro, só pra fazer a base. Pega mais pra lá e pra cá, porque esse marrom aqui é mais clarinho, então não tem problema ele ficar mais marcadinho, não. Ele vai ajudar na transição dos marrons e o preto do esfumado. Então, vem até pra cá, sai, vem e volta. Vamos pegar a sombra preta com o pincel que a gente pegou a sombra preta, do mesmo jeito, com ele mais deitadinho, pra ficar mais concentrado de um lado só. Vamos fechar o olho e começar pela base dos cílios, que é onde a gente quer que fique mais pretinho. Pra fazer esse cantinho do olho, sabe o que eu gosto de fazer? Se eu ficar olhando pra frente, o pincel pode me atrapalhar. Então eu gosto de chegar o espelhinho que eu tô usando pro lado aqui e eu olho assim, ó. Que aí eu tenho mais espaço pra trabalhar com o pincel com o olho aberto. Porque com o olho fechado, eu posso achar que eu tô indo pra um lugar, quando eu abro o olho ficou grosso demais. Então eu gosto de deixar esse início aqui bem fininho, mas pra saber como que vai ficar com o olho aberto, eu tenho que fazer a maquiagem também com o olho aberto, né? Então deixo o olho aberto, só chego o espelhinho um pouquinho pro lado aqui, ó. E aí eu consigo ter acesso do pincel. Aí eu
esfumo aqui pra frente e pra trás, né, zigue-zague. Ficou bem esfumadinho. Pego mais preto e vou subindo com esse preto. Então vou aplicando aqui, ó, batidinhas. Bato, 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 vou batendo pra aplicar essa sombra toda aqui na minha pálpebra. Começo sempre aplicando esse produto mais escuro na pálpebra móvel, que é essa aqui que mexe quando a gente pisca. Tem uma quantidade boa? Tem, mas tá marcado, ó. Então agora a gente vem com o marrom chocolate, o pincel que tá mais sujo, aplicamos assim, ó, em pezinho. Não precisa tirar excesso, porque agora a gente quer esfumar bem. Fecha o olho, levanta bem a sobrancelha e a gente vai passar, ó, bem na junção do preto e do marrom claro. Esse marrom mais escuro pra lá e pra cá, pra fazer esse esfumado, ó. E ele já começa a esfumar e fica muito bonito. Quando a pele vai junto assim, o que a gente faz? Começa a fazer os movimentos de bolinha. Porque quando a gente faz esse movimento de bolinha, o esfumado abre mais. Então a gente tem que fazer isso só onde tem espaço para isso. Porque, por exemplo, aqui dentro, se a gente for fazer bolinha, ele vai subir demais. Mas não fica muito bonito uma maquiagem com essa parte de dentro muito pra cima. Então a gente só vai fazer esse movimento aonde o nosso olho permite. Que nesse caso, o meu só me permite fazer esse movimento para espalhar a sombra da metade para fora, que é onde tem mais espaço. Gosto de apoiar esse dedinho aqui para eu ter mais precisão na hora de esfumar. Então, porque se eu não fizer apoiado, dá também, mas a mão foge mais. Então, apoiando aqui, ó, eu consigo ter mais precisão de onde eu tô levando esse esfumado. Aqui dentro eu só realmente, ó, passo pra dentro e pra fora. Não vou muito pra cima. Quero escurecer mais um pouquinho, ó, porque tá vendo que esse olho tá um pouquinho mais baixo que esse? Fecho o olho, aplico a sombra preta um pouquinho mais pra cima agora, até o côncavo. A parte limpa do pincel fica pra fora, ó. Volto com o marrom e a sombra chocolate. Fecho o olho, estico bem a sobrancelha e movimento de vai e vem pra esfumar esse preto. Aqui, gente, o menos é mais. Por isso que teve esse monte de passos. Porque se eu já viesse direto com o preto, a bagunça ia ser grande. Então eu venho aos pouquinhos, com uma sombra um pouquinho mais clara, vou fazendo a transição para depois chegar no preto, porque se eu já for direto no preto, a chance de insucesso é muito grande. Olha esse olho, gente, como tá ficando maravilhoso. Quanto mais tempo a gente passar aqui, ó, pra lá e pra cá, melhor, porque a sombra vai esfumando. Gosto de tirar o excesso na mão mesmo aqui, ó, no pulso, né, na pele. Tá vendo que o excesso fica aqui? Limpo bem o pincel, e aí eu venho aqui, ó, com o pincel limpo agora de sombra, e faço o movimento de vai e vem pra esfumar essa parte aqui, que tem várias sombras misturadas, tanto a marrom escura, quanto a preta e a marrom clara, e aqui onde não tem nada de sombra. Então eu gosto de passar pra lá e pra cá pra esfumar essa parte que tá um pouquinho mais clara do que o preto, mas não tá tão clara quanto onde não tem sombra. Fico passando pra lá e pra cá assim, ó, pra transição ficar bem suave. E o medo de muita gente de fazer esse olho é porque a maioria das pessoas faz quando a pele já tá pronta. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu faço de tudo e ainda cai sombra embaixo. Vamos ver agora, quando eu for limpar, se vai ter muita sombra aqui embaixo. Porque olhando assim parece que não, mas a minha pele também não foi feita ainda, né? Eu acho que essa sombra merece muito uns cílios postiços, porque vai ficar assim, ó, show de bola. Vou usar meu último cílio postiço da minha cartela. A numeração dessa daqui é a 3DX20. Comprei na Shopee, se não me engano. E eu não vou colar esses cílios inteiros. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de partir ele no meio. Eu tiro ele da cartela, dobro ele no meio, pego uma tesourinha, encaixo aqui, ó, e corto ele. Aí ele fica só metade, mas ele fica duas metades. A parte maior fica pra fora. Vou colar os cílios e já volto. Agora, vamos ver como que ficou a parte de baixo aqui dos olhos. Então, eu vou pegar um lencinho de bebê mesmo, branquinho, novinho. Tô tirando da embalagem agora. Dobrei ele, assim, e coloquei meu dedo aqui por baixo pra ficar mais preciso e ficar mais fácil. Como o rosto tá com hidratante, eu acho que vai ficar mais fácil de tirar e não prejudicar a pele aqui por baixo. Então, eu vou esfregar bem aqui, ó, essa parte aqui de baixo, pra não ficar parecendo uma olheira. E vou fazer tipo um recorte aqui, ó, puxando pra fora. A sujeira, gente. Por isso que muita gente não gosta de fazer olho preto, porque suja embaixo e fica parecendo olheira. Se faz a pele primeiro, o risco disso acontecer é grande mesmo. Por isso que eu gosto de fazer ele primeiro. Sai um pouquinho de sombra preta mesmo, ó. Esse paninho era todo branco, olha como é que sai. Vamos fazer do outro lado agora com a outra parte do paninho.
Aqui eu vou fazer um recortezinho também. Mesma coisa, saiu sujeirinha preta. Então, é isso que deixa a gente com a cara de olheira quando a gente faz o olho preto. Agora a gente vai fazer a nossa pele. Então, como eu tirei o hidratante que eu passei aqui, vou passar de novo. Só que agora eu vou passar com a pele limpa. Então, vou pegar um hidratante, um pouquinho só, e aplicar aqui na região dos olhos. Espalho bem e espero secar para aplicar a próxima camada de maquiagem que a gente vai passar em cima aqui. É muito importante aplicar hidratante, mesmo se você tem a pele oleosa, porque o hidratante, ele retém a água na pele. Se a gente não passar hidratante, a nossa pele vai puxar a água de algum lugar. E geralmente, quando a gente aplica, por exemplo, um corretivo líquido, a água que a nossa pele vai puxar vai ser do corretivo. Então, quando a gente passa, fica lindo. Só que depois, quando o tempo vai passando, o corretivo começa a craquelar. Por isso que é tão importante aplicar hidratante mesmo em pele oleosa. Enquanto o hidratante vai secando aqui, eu vou aproveitar para passar a máscara de cílios, os cílios postiços, porque eu acho também que o acabamento fica bem bonito. Eu gosto de aplicar só nessa parte de dentro aqui, porque a gente colocou da metade para fora só, para deixar o cílio bem pretinho e da mesma altura dos outros. Agora que o hidratante secou, o que a gente faz? Aplica de novo o fixador de maquiagem. Aplico o fixador em todo o rosto, dou uma abanadinha para secar. Vou usar uma base mais baratinha. Eu vou usar uma misturinha dessas duas aqui, da Mari Maria. Uma é a MM2 e a outra já acabou também a tinta aqui, mas a MM3. Vou aplicando as gotinhas de base aqui na pele. E aí o restinho que fica aqui, ó, eu vou passar no pescoço depois. Pele, a gente começa a fazer movimentos circulares, ó, essa base ela é bem fluida, ela espalha muito bem. Na hora que eu passo a base, ela fica mais clara, tá vendo? Só que depois que ela seca, ela fica um pouquinho mais escura. Aqui perto do olho eu não faço muitos detalhes ainda não, porque depois a gente vai fazer o acabamento com corretivo. Por enquanto a gente só vai espalhar a base mesmo com esse pincel mais fofinho aqui, né, mais gordão. Inclusive o meu tá se desfazendo todo, ó. Eu tô enrolando pra comprar um novo, porque eu gosto desse pincel. E também pincel assim é caro, mas gente, não vale a pena. Olha aqui como é que esse aqui já tá. Nem indico pra vocês, porque se eu puxar aqui, ó, aqui, sai, começa a sair os pedaços, ó. Não indica esse pincel. Mas, né, é o que temos. Deixa eu tirar esse fone por enquanto. Esfrego bem aqui, perto da orelha. Passo um pouquinho na orelha também, pra não ter diferença, né, de cor do rosto pra orelha. Volto meu fone, que a música tá boa. Espalho aqui na testa bem. E o restinho que sobrou aqui, ó. Aí agora a gente pega, aplica aqui no pescoço. Aonde a gente viu que faltou base, também a gente aplica. Pra dar um acabamento, eu vou pegar a esponjinha, vou dar uma espirradinha de fixador nessa esponjinha, dou uma apertadinha aqui, dou batidinhas no rosto todo, pra não ficar com nenhuma linha de pincel no rosto. Isso aqui é opcional, tá, gente? Eu gosto de fazer porque eu gosto muito do acabamento, eu acho que o acabamento da maquiagem é o tchan do negócio, entendeu? Quanto mais o acabamento fica bonito, mais a maquiagem também fica bonita. Agora, eu vou fazer o contorno. Então, eu vou usar aquele corretivo que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, marrom bem escuro, e vou misturar com esse aqui marronzinho mais claro que eu tenho. Recebi uma ligação aqui, então pode ser que dê uma cortada, eu fiquei meio fora do ângulo aqui. Então vou aplicar um pouquinho dos dois corretivos nessa placa. Esse aqui tá só o resto do resto, deixa eu até tirar aqui inclusive, que eu gosto muito de aproveitar minhas maquiagens até o final, porque maquiagem é muito caro, né? Vou pegar minha pinça de sobrancelha e vou tirar essa borrachinha aqui que tem dos corretivos pra aproveitar até a última gotinha, porque, gente, eu adoro a cor desse corretivo. Inclusive, eu encomendei um corretivo com a menina que trabalhava comigo, e eu só tenho que ir lá buscar agora, porque eu troquei de lugar que eu tava trabalhando. Vou lá buscar amanhã. E eu acho que a cor é bem parecida com esse aqui. Ó, tirei com a pinça de sobrancelha mesmo. Acho que vai dar pra tirar o restinho. É, vai mesmo, ó. Upa, que bom. Vou aplicar na placa. Ai, que delícia! Tem muito aqui ainda. Agora eu vou pôr só um pouquinho desse mais escuro aqui, pra dar uma escurecida. E uma gotinha do Angel Magic, porque tá vendo que ele é bem... Ele nem escorre, né? Ó, ele é bem pastoso. Então aqui eu vou aplicar uma gotinha. Vou misturar com a pontinha de um pincel menor. Parece pouco, mas como ele é mais escuro e eu não vou usar no rosto inteiro, eu acho que a quantidade é essencial. Vou aplicar o resto com o dedo mesmo, porque aqui eu tenho que ser bem rápida, porque isso aqui seca muito rápido. Então eu vou aplicar um pouquinho aqui e o resto eu vou espalhar com a esponjinha. Então eu vou pegar essa parte mais fininha da esponjinha e vou fazer batidinhas. Olha como é que ele espalha rápido e fica escuro. Venho até a metade aqui da bochecha só, não venho muito aqui na frente, porque senão isso aqui fica meio esquisito. E vou subir
subindo em direção à testa. Entro pra dentro bem aqui do cabelo. Se tiver o cabelo solto também tem que fazer isso, tá? Não é só cabelo preso, não. Parte limpinha da esponja, esfumo entre a parte clara e a parte escura aqui da pele, ó, pra não ficar aquela marcação estranha. Belo. Volto pra onde eu tava esfumando a parte escura, pra esfumar a parte escura desse lado aqui também. Daqui eu vou dando batidinhas, ó. Eu não arrasto, tá vendo, ó? Eu aperto bem de leve, mas, ó, aperto, aperto, aperto e tiro. Eu não arrasto, eu vou dando batidinhas mesmo na pele. Vou subindo, entro bem dentro do cabelo aqui, pra não dar não dar aquela divisão. Parte limpa da esponja, pra não ficar divisão. Agora na testa, eu vou pegar, então, de novo com o dedo, vou aplicar com o dedo. Venho com a parte que eu esfumei, a parte escura da esponjinha, e esfumo aqui na testa também. Na minha testa, eu gosto de esfumar mais de lado, eu não passo tanto aqui em cima. Em cima eu passo só o resto, dos dois lados. Porque se eu não entrar, olha como é que fica a divisão. Aqui fica escuro e aqui fica branco. Olha como é que fica estranho. Eu não gosto. Adoro acabamento bem feito. Então, a gente tem que entrar bem dentro do cabelo aqui, ó. Precisar, aplica mais corretivo. Agora, com a parte limpa da esponja, eu faço o esfumado da parte clara da testa com a parte escura, para juntar bem uma cor dentro da outra e ficar bem esfumadinho. E a gente não vê a divisão de onde tem e onde não tem corretivo, e de onde o corretivo tá escuro ou ele tá claro. Ele tem que fazer um esfumado bem bonito para ficar bem harmonioso com o resto do rosto. Então eu vou aplicar um corretivo mais próximo do tom da minha pele, que é esse aqui da Natura, esse aqui é a cor 24. Vou aplicar também direto com o aplicador, porque esse aqui é meu, bem do início até a metadezinha aqui só. Aqui eu nem apliquei base direito, vocês viram, né? Aqui é mais só o corretivo mesmo. Pego a parte limpa da esponjinha, batidinhas também, ó. Batidinhas pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. E pega todos os cantinhos, porque o olho é uma parte que as pessoas prestam muita atenção, porque quando a gente tá conversando com as pessoas, a gente olha no olho delas, né? Ou pelo menos a gente espera que isso aconteça. Então, o acabamento aqui tem que ficar muito bem feito, bem bonito, porque todo mundo que for olhar a nossa maquiagem vai reparar bastante nos nossos olhos. E como esse aqui ele é da cor certinha da minha pele, eu vou precisar iluminar pra ficar um efeito mais bonito dessa maquiagem. Então, para iluminar, eu vou usar um corretivo mais claro, que foi o que eu usei primeiro aqui na pálpebra de cima. Eu vou colocar só nessa parte do início aqui dos olhos, ó. Então, eu vou aplicar só aqui no início, colocar aqui também no meio do nariz, no centro. Mesma coisa, batidinhas pra frente e pra trás, e já vou unindo aqui, ó, fazendo tipo uma máscara também. Essa parte do início dos olhos eu quero bem clarinha, então eu vou passar em cima do nariz aqui, dar uma esfumadinha entre as sobrancelhas. Aqui no início eu quero bem clarinho. Não vou passar blush nessa maquiagem aqui, porque senão acho que vai ficar muita informação, vai ficar meio palhaço. Então, acredito que menos é mais. Vou aplicar um pozinho solto com a esponjinha seca nessa parte de baixo aqui dos olhos. Pego a esponjinha que eu acabei de aplicar o corretivo, dou uma espalhada nesse corretivo aqui para não ficar acumulado nas linhas. Pego o pozinho e aplico, dando batidinhas também. Desde aqui do início até aqui o final. Gosto de aplicar também no centro da testa. Agora eu vou pegar um pincel mais fofo assim e vou varrer do centro para as extremidades o excesso. Sempre do mais claro para o mais escuro. Para dar um acabamento nesse contorno, eu vou aplicar com esse pincel aqui de blush esse contorno aqui da Mascavo. Então eu vou aplicar um pouquinho e pegar um pouquinho aqui no pincel e aplicar um pouquinho aqui no rosto, em movimentos de vai e vem, com a mão bem levinha. Às vezes eu vou dar umas varridinhas assim também, só pra fazer um acabamento mesmo. Um pouquinho aqui no nariz, de forma despretensiosa. Não vou fazer contorno hoje. Aqui no queixo também um pouquinho assim, pra ficar mais equilibrado. Já vou aproveitar para aplicar o Lip Oil, que no caso eu vou usar esse daqui, que ele é nude, que eu acho que vai ficar bem chique com essa maquiagem aqui. Nas sobrancelhas eu vou aplicar essa pastinha aqui, como eu disse, menos é mais nessa maquiagem. Então eu vou espirrar um pouquinho de fixador nessa pastinha. E vou pegar esse pincelzinho aqui de escovinha, vou esfregar nessa pastinha. Passo contra o pelo primeiro para pegar a pastinha em todos os pelinhos. E penteio todos os pelinhos agora, do jeito que eu quero que ela fique.
sobrancelha tá no lugar, porém ela ainda tá com algumas falhinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho de aplicar pastinha de sobrancelha. A pastinha de sobrancelha. Vou pegar aqui um pouquinho da pastinha com esse pincel e ele é bem fininho, tá vendo? E vou delimitar aqui primeiro embaixo. Faço um risquinho aqui na parte de baixo da sobrancelha, dos dois lados. Delimitando aqui aonde tem pelos. E o desenho também que eu quero que a sobrancelha fique. Depois de fazer esse risco, eu venho com o mesmo pincelzinho que eu penteei e puxo o excesso pra cima, ó, pra ficar esfumadinho. E em cima eu só faço uma sombrinha de cor pra delimitar bem o desenho da sobrancelha, vai ficar bem desenhadinho. Mas eu não quero que ela fique forte, não. Eu só quero que ela fique desenhada. Volto com o pincelzinho pra dar um ajuste. Já estamos chegando nos ajustes finais, estou achando maravilhosa essa maquiagem. Agora eu pego também o iluminador, ele é em pó, né, ó. Então, coloco ele aqui na tampinha. Pego com o pincelzinho, tiro o excesso, porque esse iluminador é bem forte. Aplico aqui uma bolinha assim, dos dois lados, que depois eu vou fazer o esfumado para poder não ficar essa bolinha, mas eu gosto que ele fica bem concentrado aqui, ó, nessa região. Com aquele mesmo pincelzinho pequenininho, eu pego o iluminador agora só um pouquinho, bem na parte aqui, ó, do centro do pincel. Bato para tirar o excesso e aplico nessa parte aqui que eu acho que fica muito bonito, ó, debaixo da sobrancelha. Um risquinho bem... um pouquinho aqui, ó. E já aproveito e aplico aqui também no canto interno dos olhos. Um pouquinho, em formatinho de bolinha, assim, ó. Só no cantinho interno mesmo. Dos dois olhos, ó. Tiro o excesso do iluminador na mão. E agora eu esfumo esse iluminador aqui da sobrancelha com o mesmo pincelzinho que a gente aplicou. Maravilhosa. Faço a mesma coisa, tiro o excesso desse pincel aqui também. E esfumo as bordas dessa bolinha que a gente fez aqui. Passo o restinho no nariz, principalmente nessa pontinha, e no queixinho. Agora, temos duas opções. O olho pode ficar desse jeito, na parte de cima só, e embaixo não fazer nada, ou passar só um rímel. Ou a gente vai fazer um acabamento embaixo, né, que eu gosto bastante, que vai ser com lápis marrom. Não vou passar lápis preto na linha d'água. Com esse dedinho, certificar que ele tá limpinho, tá? Puxo a pálpebra pra baixo e aplico o lápis marrom na linha d'água toda, do início ao fim. Eu aplico embaixo e em cima só regalo bem o olho assim, ó, que aí eu não preciso atrapalhar nada da maquiagem pra passar. Passo nesse cantinho aqui também. Agora eu pego um pincelzinho fininho de maquiagem, pego a sombra marrom mais clara que a gente usou na parte de cima, com o pincel retinho assim também. Olho bem pra cima e faço um esfumado só até a metade do olho. Eu gosto de fazer um esfumado, vou tentar mostrar pra vocês, ó, com o pincel mais deitado. Eu não faço com ele em pé, eu faço com ele mais rente, pra encostar a pontinha dele bem perto dos cílios, ó, bem rente aos cílios. O mesmo pincel, pego a sombra preta que a gente aplicou em cima também, só na pontinha de cima. Agora sim eu vou aplicar bem com a pontinha, ó, com o pincel mais reto. De fora pra dentro, fazendo zigue-zague, até a metade do olho só, pra ficar bem delicado, que eu quero que esse acabamento fique bem delicado. Aqui, pra não ficar muito grosseiro, eu dou uma leve esfumada até além da metade, ó. Pra não ficar muito grosseiro, aquela divisão do nada. O outro olho é a mesma coisa. Pincel mais retinho. Pego bem na base aqui dos cílios. Venho até a metade, fazendo um movimento de zigue-zague, né? De vai e vem. E aqui eu dou uma deitadinha no pincel, leve deitadinho, ó. Só para poder fazer o acabamento e não acabar do nada esse olho preto. Finalizamos o nosso olho preto. Gostaram? Espero que tenham gostado. Eu amei o resultado. Fica muito chique, como eu disse, né? Como ele chama bastante atenção, o ideal é a gente fazer passar um batom nude, não usar blush. Se for usar, tem que ser uma cor que já tá presente no resto do rosto, né? Às vezes no contorno ou no próprio batom, mas eu não indico usar blush com essa maquiagem, que eu acho que não vai ficar muito bom. Só um bronzer mesmo, né? Da cor do contorno. Acessórios, o que que a gente faz?
ou um brinquinho e um colarzinho igual, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tô com uma blusa Tomara que Caia e só com um colarzinho, um pontinho de luz. E um brinquinho, né, que chama mais atenção. Mas nesse caso, os acessórios seguem a mesma coisa. Como o olho chama bastante atenção, ou a gente coloca um brinco que chama um pouco mais de atenção, podia tanto ser esse aqui que eu tô usando, ou aqueles mais compridos, né, com o cabelo preso, e um colarzinho assim, ou um colar bem brilhante, que chame bastante atenção, mas aí o brinquinho vai ser só uma pedrinha bem pequenininha, que chame pouca atenção, porque a gente não pode ficar cheio de coisa. Na verdade, assim, poder pode, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu acho que não fica tão elegante, não combina tanto com essa proposta dessa maquiagem. Então, o que eu tô dando aqui pra vocês são dicas, né? Se vocês querem parecer elegantes com essa maquiagem, porque não é muito legal usar, como eu falei, blush forte, batom vermelho forte, cabelo com babyliss, brinco grande, colar grande, que aí eu acho que fica muito papagaiado, sabe? Como aqui já chama bastante atenção, o resto tem que ser mais clean pra ficar mais elegante, mais bonito. Tirei o fone aqui pra mostrar pra vocês o resultado final. Deixa eu virar essa luz pra vocês verem com mais detalhes ainda como que essa maquiagem ficou. Eu não coloquei a luz assim antes porque eu acho que não ia dar pra ver a beleza dessa maquiagem do jeito que tava antes, porque agora a luz fica bem mais forte. Coloquei essa luz aqui no final pra vocês verem como que ficou o resultado da maquiagem. Meu olho tá meio vermelho, eu tô meio cansada hoje. Hoje foi dia útil pra mim, mas tudo certo. Espero que tenham muito gostado dessa maquiagem. Eu adorei fazer ela e ensiná-la pra vocês. Deixem sugestões aqui embaixo nos comentários de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. E beijinhos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!